Pois bem, vamos para Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Como já foi dito aqui, uma das passagens mais bonitas da Bíblia, talvez a passagem mais bonita, mais poética de toda a Escritura, mas uma das passagens mais difíceis para nós aqui. Semana passada nós tratamos aí do prefácio, e depois do prefácio nós temos essa ação de graças, uma ação de graças estendida. É interessante que no texto grego não há pontuação. O que nós temos é um parágrafo, tripartite, né, praticamente 3 estrofes, que é proferido num único fôlego, né, como se o coração de Paulo aí se derramasse na medida que ele vai oferecendo essa ação de graças, essa bênção, esse grande hino que nós vamos meditar hoje de manhã. Na medida que a gente vai lendo, você vai perceber essas 3 estrofes, é bem fácil de descobrir aí o que marca a quebra da estrofe, o começo da estrofe seguinte, mas em linhas gerais, versos 3 a 6, nós temos uma estrofe celebrando Deus o Pai, como aquele que elege. Versos 7 a 12, nós temos uma segunda estrofe celebrando o Filho que redime. E a terceira estrofe, versos 13 a 14, uma celebração do Espírito que sela. Então nós temos aqui um hino, um cântico de ação de graças de louvor que celebra Deus como digno, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, por meio do Filho nos redimiu e também nos cela por meio do Espírito Santo. E esse texto é uma chave para interpretar todo o restante da epístola. Se a gente erra nesses versos, na interpretação desses versos, a gente acaba perdendo o fio da meada do restante dessa epístola. Lembrando que esse texto da carta de Paulo aos Efésios não é leitinho, não é comida para noviços. Na verdade, ela é considerada aí a coroa dos textos que Paulo escreveu, talvez a epístola mais densa, mais rica de todas a que Paulo escreveu, onde Paulo consegue condensar em poucas sentenças, 6 capítulos, né? A gente compara Efésios com Romanos, que é talvez a exposição mais alentada da doutrina em Paulo, né? A gente compara uma e a outra, mas Efésios é curta, mas muito densa, onde cada palavra tem o seu lugar e também a sua importância. Vamos ao texto, então, e lendo aí com reverência e pedindo a iluminação do Espírito Santo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O texto começa com uma bênção. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra bendito é curiosa, na verdade é curioso a ideia de nós abençoarmos a Deus, e nós nos unirmos com o santo apóstolo aqui para abençoarmos a Deus, mas é assim que o texto começa, uma bênção, uma invocação a Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o que a gente precisa perceber é que essa palavra bendito, que na sua acepção significa falar bem de, e é o que Paulo vai fazer aqui, em todo o tempo ele fala bem de Deus, ele destaca Deus, Deus recebe na sua glória trina todo o louvor aqui. Essa palavra bendito pode ser também traduzido como um agradecer. Agradecido seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente vai ver que há muito para se agradecer aqui. Mas Paulo faz um jogo de palavras.
Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoa, e nos abençoa com grandes e ricas bênçãos, bênçãos espetaculares, bênçãos tão elevadas que as nossas palavras aqui têm dificuldade de escrevê-las. A gente vai ver isso aí no decorrer da passagem. Mas Paulo destaca aqui que o nosso Deus, e aqui a gente tem um eco do Shema, de Deuteronômio 6, verso 4, nosso Deus é o único Deus. Nós descobrimos aqui que o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele também se revela como três pessoas distintas, como Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio Jesus Cristo, como parte da deidade, e o Espírito Santo. Então, o nosso Deus uno também vem a nós como um Deus trino, e isso também explica essa riqueza de bênçãos. Em outras palavras, somente um Deus uno e trino, ele que é justo e se ira contra todo pecado, pode, por pura graça, nos aceitar em si mesmo e nos incluir nessa santa comunhão e nos tornar um também junto com essa deidade que é una e trina. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que toda a bênção que é derramada sobre o povo escolhido, predestinado, adotado, etc., que a gente vai ver daqui a pouco, é dada por Deus por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o meio pelo qual essas bênçãos são dadas a esse povo, porque o Filho tem um relacionamento especial com o seu Pai, um relacionamento que existe desde a eternidade, ou em outras palavras, nunca houve um tempo que Deus não fosse Pai, nunca houve um tempo que Deus não tivesse seu Filho, nunca houve um tempo em que o Filho não existia, o Pai e o Filho sempre existiram em comunhão na eternidade, e as bênçãos são dadas por Deus por meio do Filho. Então, o Deus aqui, ele é digno de toda a gratidão, ele é abençoado porque ele nos abençoa. E você precisa prestar atenção nos versos 3 a 6, que Deus de fato nos abençoa. Nota que em nenhum momento aí nesses versos, nessa primeira estrofe, é mencionado o que a gente faz. Nem mesmo a nossa fé é mencionada. Nossa fé é mencionada somente no verso 14. Em outras palavras, Deus é bendito, Deus o Pai é bendito, porque Ele nos dá grandes e potentes bênçãos, Ele derrama sobre nós bênçãos que só a gente pode cantar, porque é até difícil de explicar. Olha os verbos aí. Deus é sujeito. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu graça no amado. E aí a menção é a Jesus Cristo como especial amado de Deus o Pai. Então, Deus é bendito, Deus o Pai é bendito, porque por meio de Jesus Cristo, seu amado, Ele nos cumula de grandes bênçãos, Ele derrama sobre o seu povo unido grandes bênçãos. É Ele que dá essas bênçãos. Isso é graça gratuita. Essas bênçãos são dadas não por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não porque Deus previu algo. Vou voltar a esse ponto, mas você tem que notar que em nenhum momento isso é mencionado no texto. Deus não nos dá bênçãos porque somos santos ou irrepreensíveis. Deus não nos dá bênção porque nós somos redimidos. Antes, até mesmo a nossa santidade, aí nossa irrepreensibilidade, um caráter ético elevado, é resultado das bênçãos que Deus nos cumula. Deus é bendito, Deus o Pai é bendito, porque Ele nos dá grandes dádivas, Ele nos dá grandes bênçãos. É Ele que faz, Ele que opera, não a gente. Ele nos abençoa, Ele nos escolhe, Ele nos predestina, Ele nos concede graça no amado. E o texto continua dizendo que esse Deus Pai, que é bendito, nos abençoa com todas. Essa palavra todas é repetida no texto. A ideia aqui é que Ele nos dá toda a parcela de bênçãos, não deixa nada fora, Ele nos cumula aqui com tudo que nós precisamos, e Ele nos dá bênçãos espirituais nas celestiais. No texto original, a expressão regiões ou reino celestial não aparece. Essa expressão entra nas nossas traduções como uma forma de tentar clarear o que é essas regiões espirituais onde nós recebemos bênçãos espirituais. Antes a gente se mover para o que é essa região celestial, é interessante destacar essas bênçãos espirituais. No Antigo Testamento, Deus cumulava seu povo com bênçãos materiais quando seu povo era fiel à aliança. E algumas vezes Deus dava muitas bênçãos espirituais para o seu povo, ou bênçãos materiais para o seu povo. Mas as bênçãos materiais têm seu limite.
O que nós vemos isso por todo o Antigo Testamento. Nós vemos pessoas sendo libertas, sendo curadas, provando grandes dádivas e bênçãos e muitas vezes morrendo longe de Yahvé, longe do Senhor Todo-Poderoso. Nós podemos pensar no povo que sai do deserto, eles recebem grandes bênçãos materiais, eles veem o Mar Vermelho se abrir, antes eles veem todas as divindades do Egito serem derrotadas pelo único Deus, por Yahvé, eles são cumulados de bênçãos no deserto, eles recebem alimento do próprio Senhor no deserto, mas onde morre esse povo? No deserto. 38 anos andando em círculos do deserto para morrer fora da terra da promessa. É uma outra geração fiel que vai entrar na terra da promessa. Então, as bênçãos materiais são importantes na Sagrada Escritura. Deus derrama bênçãos materiais sobre o seu povo quando o seu povo é fiel ao pacto. Mas as bênçãos materiais têm um papel limitado. Homens e mulheres podem receber bênçãos materiais, até mesmo cura, e morrer longe da terra da promessa. Vocês devem ter conhecido pessoas assim que já participaram da igreja, foram fervorosos, operosos, receberam alguma dádiva e depois viraram as costas para a fé e se tornaram mais blasfemos do que o pior ateu. As bênçãos materiais têm seus limites. O que nos é cumulado aqui são bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais são de tirar o fôlego, como Paulo descreve aqui. E essas bênçãos espirituais são dadas nesse campo espiritual. Essa expressão celestial ou espiritual, que nossas traduções aqui colocam como regiões celestiais ou reino celestial, só é mencionado em Efésios. Nenhum outro texto paulino menciona essa expressão. Por isso que alguns eruditos têm sugerido que Efésios não seria um texto de Paulo propriamente dito, seria de um discípulo posterior. Já tratei disso semana passada. Mas o fato é que essa expressão aparece algumas vezes no livro de Efésios e a gente tem que tentar entender essa expressão dentro do seu contexto. A ideia de regiões celestes ou um campo celestial onde nós somos cumulados de bênçãos espirituais é uma ideia por si só misteriosa. O que Paulo quer comunicar para a gente aqui é que o que Deus nos concede, e é Ele mesmo que dá essas dádivas, essas dádivas são tão ricas, tão poderosas, tão potentes, que elas são experimentadas pela gente numa outra posição, num outro tipo de posição. A ideia aqui é que agora, se nós estamos conectados com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, nós somos abençoados, sobretudo por estarmos num outro tipo de posição, que não a posição que nós tínhamos outrora, quando éramos escravos do mundo, da carne, do pecado, da transgressão, etc. e tal. A ideia aqui, que a gente pode tentar visualizar, é que se nós estávamos num tipo de esfera, escravos do mundo, da carne, do diabo, nós, pelo poder e pela vontade de Deus, fomos tirados dessa esfera e colocados numa outra esfera, cumulados, por assim dizer, preenchidos de bênçãos, e agora nós estamos assentados, nós estamos numa outra posição em Deus e em Cristo Jesus. Na epístola, essa expressão celestial aparece aqui. Nós recebemos bênçãos espirituais numa região espiritual. Em Efésios capítulo 1, verso 20, que nós vamos tratar semana que vem, é dito que Cristo já está assentado nesse reino espiritual e nós estamos assentados com Ele e Cristo já reina nessa esfera espiritual. No capítulo 2, verso 6, é dito que nós estamos também elevados, nós já habitamos nesse reino espiritual. Um parênteses, voltando à semana passada, Efésios trata da unidade da igreja, só que Paulo não tem preocupação com a organização da igreja. Paulo não está preocupado aqui com presbíteros, diáconos, com o tamanho da igreja, com a forma de organização da igreja. A visão de Paulo aqui é basicamente de uma igreja orgânica, a união de todos os crentes num único corpo invisível que é essa igreja. A ideia aqui é que toda essa igreja já está assentada com Cristo nas regiões celestiais e Cristo reina sobre essa igreja. Mas como a gente vai ver mais adiante, em Efésios 3:30, Deus é glorificado também nesse espaço celestial, nessa região celestial, nesse reino espiritual. A glória de Deus reverbera em meio à luta.
E nós vamos fechar Efésios capítulo 6, lá no verso 20, nós vemos a menção de que esse reino celestial também é um campo de batalha, onde o Cristo Rei, assentado, ele luta contra principados e potestades, contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade. O ponto de Paulo aqui é destacar que nós temos uma nova posição por causa das bênçãos que recebemos em Cristo. Ou, colocando de outro lado, nós juntos temos uma outra imagem dada pelo próprio Deus por meio de Jesus Cristo. E a gente vai tratar um pouco dessas dádivas que trabalham ou reconstroem a nossa imagem em Deus e Cristo. Mas a gente, antes de avançar, tem que prestar atenção de novo na repetição da expressão em Cristo. Lembra, nós já tratamos essa expressão semana passada, ela apareceu 2 vezes nos primeiros 2 versos de Efésios capítulo 1, e no total, nessa sessão, essa expressão aparece 15 vezes. Unindo os pontos aqui, Deus é abençoado porque Ele nos dá bênção, e Ele nos dá bênção por pura graça, porque Ele resolveu nos atrair com cordas de amor, para lembrar de Oséias capítulo 11. Essas bênçãos nos colocam numa nova posição. Nós somos elevados, nós recebemos um novo status por causa dessas bênçãos. E nesse reino espiritual de bênçãos, a grande bênção é que nós estamos conectados, estamos unidos misticamente com Cristo Jesus. Nós recebemos vida, nós recebemos propósito, nós recebemos existência, nós recebemos alimento espiritual porque estamos conectados com Cristo Jesus. Como eu mencionei semana passada, essa expressão em Cristo, que remete a gente à união mística que nós temos com Cristo, ela é tão elevada que mesmo no Novo Testamento ela não é conceituada, não é definida, por causa da riqueza da ideia. É como se nós, se cremos em Cristo, como vamos ver adiante, nós nos movêssemos em Cristo. Nós andássemos em Cristo, Ele sendo a cabeça e nós o seu corpo. Nós estamos conectados com Ele, por isso nós estamos nessas regiões celestiais e por isso nós recebemos dádivas impressionantes dadas por Deus, o Pai. Aí nós entramos no verso 4. E como alguém já brincou, uma forma de você agitar uma classe de escola dominical que está chata é provar se Deus predestina todas as coisas ou se temos livre-arbítrio. E Paulo começa a descrever algumas dessas bênçãos espirituais que nós já desfrutamos se nós estamos em Cristo, estamos unidos com Cristo nas regiões celestiais. Paulo começa dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Esse é um ponto importante aqui. Muita tinta já foi gasta para tentar entender o que significa Deus nos escolheu, mas em linhas gerais, prestando atenção na passagem que nós temos em mente, o que o texto quer dizer é que antes que houvesse mundo, antes que o mundo, a criação viesse à existência, antes que o tempo fosse criado, Deus, num ato de amor, Ele escolhe Cristo como o Salvador de pecadores. Ele entra numa aliança com esse Jesus como seu amado. E Deus escolhe pecadores para que sejam conectados com Cristo. E Deus agora derrama o seu amor, que é dado para Cristo, para esses que Ele escolheu e que estão unidos e ligados com Cristo. Isso se dá não por uma previsão de mérito ou fé. Nota que em nenhum momento o texto diz que Deus os escolheu porque previu que nós seremos santos e irrepreensíveis. Deus os escolheu porque Ele previu que nós aceitaríamos o perdão. Ou, e a fé é mencionada no final da passagem, Deus nos escolheu porque previu que nós creríamos nele, viríamos a ter fé nele. Não há nenhuma noção aqui de presciência como a base dessa escolha divina. Antes, o que o texto enfatiza é que antes que houvesse sido feita a criação dos céus e da terra, Deus deliberou escolher pessoas para que, conectadas a Cristo, viessem a ser amadas. Isso é uma menção aqui da soberania divina e da graça conectada a essa onipotência divina. Deus escolhe porque Ele quer escolher. E um ponto aqui importante, que precisa ser mencionado, é que se a gente tentasse, ou se a gente descobrisse a razão de Deus ter escolhido uns e não outros,
a eleição divina seria esvaziada e nós voltaríamos a ensinar salvação pelas obras ou salvação por meio do mérito. Em outras palavras, o que Paulo nos lembra aqui é que a noção de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo é a salvaguarda da ênfase de que a nossa salvação, nossa redenção em Cristo se dá por pura graça e misericórdia divina. É Ele que nos escolhe. E Ele nos escolhe sem nenhuma previsão de fé e mérito em nós. Ele nos escolhe porque Ele quer nos escolher. A melhor forma, talvez, de ilustrar isso, e a ilustração, a história, na verdade, atribuída a Francisco de Assis, é baseada em 1 Coríntios capítulo 1, versos 26 a 31. A história diz que conta, que Francisco de Assis é abordado por um noviço, ele já idoso, e o noviço pergunta a Francisco de Assis: por que Deus te escolheu? E na juventude, Francisco de Assis havia sido nobre, ele tinha posses, ele foi um militar, ele lutou em guerras na Itália e deixou tudo isso para ser um monge, para viver exclusivamente para Deus e para a glória de Deus e para benefício daqueles que eram colocados no seu caminho. E Agostinho diz: eu não sei, não vejo nenhuma razão para Deus ter me escolhido. O noviço volta a segunda vez para ele, não satisfeito com a pergunta, com a resposta, e pergunta de novo: por que Deus te escolheu? Aí o Francisco diz: olha, não sei, não vejo razão para Deus ter me escolhido. Aí o noviço volta mais adiante, a terceira vez, e pergunta para o velho monge: por que Deus te escolheu? Tem que ter alguma razão para Deus ter escolhido você criar uma ordem nova, você poder pregar no Egito, etc. E conta-se que Francisco para um tempo, coça a cabeça e pensa e diz: talvez Deus tenha me escolhido porque não havia pecador pior do que eu. Essa é uma boa resposta. Não há nenhuma razão em nós que deva levar Deus a nos escolher. O texto diz que Deus nos escolheu nele, em si mesmo. A ação toda parte da onipotência e da liberdade do amor que há em Deus. E Deus nos escolheu em Cristo, nele. Em outras palavras, Deus amou seu Filho e apontou seu Filho como Redentor antes da fundação do mundo. A vinda do Filho na encarnação, no seu nascimento, dado pelo Espírito Santo em Virgem Maria, a sua vida, o seu sacrifício na cruz, a sua ressurreição, sua ascensão, nada disso é um acidente, nada disso aconteceu por mero acaso. Deus, antes da fundação do mundo, deliberou salvar pecadores por meio do sacrifício do seu amado, daquilo que de mais amor ele tinha em si mesmo. Então Deus ama o seu Filho, Deus escolhe homens e mulheres pecadores, Deus escolhe os piores pecadores, entrega esses pecadores para o Filho, e Deus passa a nos amar por meio do Filho, sendo o Filho herdeiro e nós co-herdeiros juntamente com o Filho. Então, não é possível alguém chegar a Cristo que não tenha sido eleito, não tenha sido determinado chegar a Cristo pelo próprio Deus e Pai. E aí você nota que o texto continua dizendo que Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ainda que as duas palavras falem de posição, Deus já vê os seus eleitos como santos, como homens e mulheres que são santos e irrepreensíveis, o que lembra que a gente tem que perseguir essas virtudes têm que marcar a nossa existência, mas você precisa notar que santidade e irrepreensibilidade não são causa da eleição, mas são efeitos da eleição. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E uma pergunta que sempre surge é: tudo bem, ok, vamos dizer então que realmente Deus nos escolhe porque Deus quer nos escolher, que Ele não viu nada de bem na gente para ser movido a derramar seu favor sobre a gente. Como é que eu sei, como é que você sabe que você foi eleito e foi predestinado por Deus em Cristo? Você já persegue santidade? Você pode dizer que você ama a irrepreensibilidade? E esse é um ponto importante aqui. Deus elege os piores pecadores em Cristo para tornar esses piores pecadores homens e mulheres santos e irrepreensíveis. Os nossos irmãos pentecostais não gostam dessa doutrina da eleição soberana e da predestinação, e uma das razões que eles criticam o ensino dessa doutrina é que essa doutrina pode levar pessoas à licenciosidade, a ter uma vida
despreocupada com a santidade e repreensibilidade. Quem foi criado entre batistas pode lembrar do famoso chavão, uma vez salvo, salvo para sempre, e aquele chavão, aquele ditado desculpava comportamentos grosseiros, muitas vezes, de membros das comunidades cristãs. Mas nota, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus é que faz, Deus é que elege, Ele nos elegeu. Não por previsão de fé e mérito, mas Ele quis nos escolher, nós os piores pecadores. Ele nos escolhe para quê? Para nos tornar homens e mulheres santos e irrepreensíveis. Então é vergonhoso quando a gente vê pessoas se dizendo crentes, tendo um comportamento que não é marcado por santidade e irrepreensibilidade. O crente sempre, o suposto crente, né, sempre o que guia ele é a ética da malandragem, ele quer sempre se dar bem, ele sempre acha que dá para dar um jeitinho, dá para dar uma voltinha ali naquele mandamento divino. Eleitos para santidade e irrepreensibilidade. Aí a gente tem que olhar para nós mesmos. Como é que a gente pode dizer que a gente foi eleito por Deus o Pai em Cristo, se nossa conduta não é marcada por santidade e irrepreensibilidade? E o que a gente já descobriu no final da passagem é que isso também chega a gente como dádiva divina. A gente só consegue ser santo e irrepreensível porque o Espírito da promessa foi nos dado, a herança foi nos dada. Então é o Espírito mesmo que energiza os eleitos para que eles se portem no seu dia a dia, nos seus procedimentos, de forma santa e irrepreensível. O texto está ensinando perfeição aqui? Não, de jeito nenhum. Mas ele coloca diante de nós um alvo que todo crente tem que perseguir. Se esse é crente de fato, essa pessoa foi eleita desde antes da fundação do mundo, foi apontada por Deus como alguém predestinado para encontrar Cristo. Eleitos para santidade e irrepreensibilidade. Então, a eleição, corretamente entendida, não é uma matéria de hedonismo. Eu fui eleito, então sou melhor do que você. Eu sinto que eu fui predestinado, então sou melhor do que outro. De jeito nenhum. É colocado aqui um grande peso sobre a gente. Ninguém pode dizer que foi eleito por Deus em Cristo se não está perseguindo a santidade e a irrepreensibilidade no seu dia a dia. Isso se dá em amor. É bem interessante. Em amor nos predestinou. Em outras palavras, a escolha divina dos piores pecadores, a predestinação de Deus dos piores pecadores não é um ato arbitrário de Deus, mas destaca esse amor que é livre. Irmãos e irmãs, se Deus nos amasse por algo que nós fizéssemos, ou algo que nós fôssemos, ou algo que Deus previu, Deus não teria mais essa qualidade de amor. O amor de Deus é amor porque Ele derrama esse favor, essa dádiva, porque Ele quer derramar essa dádiva. E, parafraseando 1 Coríntios capítulo 1, Ele derrama essa dádiva não sobre os fortes, os sábios, os entendidos, mas Ele livremente, Ele ama derramar esse amor sobre os fracos, os pobres, os que não são, para que só Ele receba a glória, só Ele receba o louvor. Então, a escolha divina, a predestinação divina não é um ato arbitrário de Deus, não é um ato caprichoso de Deus. Vou escolher esse, vou escolher esse, vou escolher esse porque eu quero escolher. Não, Deus, no seu amor, Ele delibera escolher os piores da raça humana para que Ele receba toda a glória, para tornar os piores da raça humana troféus da liberdade da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Porque se essa bondade, misericórdia, amor e graça estivessem amarradas ou conectadas ou dependentes de algo que nós fizéssemos, Deus então não seria graça, amor, misericórdia, bondade, isso tudo seria esvaziado nele. Deus é livre, isso é que torna Deus Deus. E a gente não pode rebaixá-lo ao que nós somos. Então nós somos predestinados em amor, e mais uma dádiva agora. Nota que a adoção aí não vem como algo que Deus previu. Fulano me aceitaria como filho, então eu vou predestiná-lo. Cicrano aceitaria ser meu filho, então eu vou elegê-lo. Não, nós somos eleitos, em amor predestinados, no Filho, para adoção. No mundo romano, a adoção era muito comum, sobretudo como cálculo político.
Júlio César não tem herdeiros, ele, durante um tempo, pensa em adotar Bruto como seu filho. Você lembra que Bruto vai acabar assassinando Júlio César nos idos de março de 44 a.C., mas antes o Júlio César adota Otávio Augusto, que vai ser mencionado em Lucas capítulo 2, o imperador, já no final da sua vida, mas o imperador no qual o nosso Salvador veio a nascer, ou na época que o nosso Salvador veio a nascer. A escolha de Júlio César é baseada em cálculo político. Ele precisa de um herdeiro. Ele vê em Otávio Augusto alguém com características de que ele vai ser um bom herdeiro. Talvez a ilustração mais potente do mundo antigo de adoção vem do famoso livro e filme Ben-Hur. Ben-Hur é um judeu piedoso, alguém que quer a liberdade do seu povo. Ele acaba se envolvendo numa situação complicada de tentativa de assassinato involuntária de um general romano na Judéia. Ele acaba sendo preso e ele acaba sendo vendido como escravo. Ele vai ser um escravo nas galés e no meio do combate naval os romanos, e ele está lá numa galé romana, vence a batalha, mas a galé em que ele está, que é a nau capitânia da frota romana, naufraga. E ele consegue se livrar das correntes e ele acaba salvando o Quinto Árrio, que era o cônsul, o almirante daquela frota. E o que Quinto Árrio faz? Com gratidão, o adota como filho. Mas nota, a adoção que Paulo trata aqui ocorre por pura graça. Deus deliberou escolher pecadores. Deus deliberou predestinar os piores pecadores em Cristo. Aqueles que creem em Cristo estão unidos com Cristo. E o que Deus faz com esses eleitos e predestinados? Ele lhes dá um novo status. Eles são contados como filhos de Deus. Eles foram adotados, não porque Deus nos olhou e fez um cálculo político sobre o que nós poderíamos ser, nossa potencialidade. Não, Deus nos conta como membros da sua família por pura graça. Deus nos coloca nessas regiões celestiais e nos chama de filhos amados por pura graça. Deus nos adota porque Ele, na sua liberdade, quer nos adotar. Ele nos chama de filhos porque Ele quer derramar o seu amor sobre os piores pecadores e contá-los como seus filhos amados. Nota que isso é bênção que flui da eleição e predestinação, não é uma condição para eleição, mas é um efeito da eleição. Deus nos torna agora seus herdeiros e, juntamente com Cristo, co-herdeiros. Você consegue dimensionar isso, gente? O que nós éramos antes da gente chegar à fé? O que você era antes de abraçar Cristo como seu Salvador, antes de se unir a Cristo? O que você era no mundo sem Cristo? Agora, você foi alvo desse amor divino. Um amor que nasce desde antes da fundação do mundo. Olha a potência disso. E você foi atraído pelo Espírito a Cristo. Você foi unido pela fé a Cristo. Você agora descobre que você está nessas regiões celestiais, o que quer que elas sejam. E nessas regiões celestiais agora você descobre que você é eleito, você é predestinado, você é adotado. Você é contado como filho. Nós antes não éramos nada. Um homem ou uma mulher sem Cristo, por mais poderoso que ele seja, não é nada. O tempo dele vai chegar. As conquistas dele vão passar. O que ele fez vai ser escrito na areia. Uma geração pode lembrar, a geração seguinte esqueceu. Mas agora, se você é alvo desse amor livre de Deus, se você recebeu essa dádiva graciosa do próprio Deus, você é filho. E olha só que bacana isso aqui. Não importa o que você faça. Não importa a sua condição financeira. Não importa se você é uma pessoa de sucesso ou você tem experimentado fracasso. As bênçãos aqui são espirituais. Você está na região celestial agora. O que importa não é o que você faz, mas o que você é em Cristo. Escolhido, predestinado, amado, adotado, contado como um filho ou uma filha. Nós estamos nas regiões celestiais. Eu tenho que correr, mas é tanta coisa aqui, é impressionante o texto. Nós somos filhos por meio de Jesus Cristo. Nota que é quase a batida de um martelo aqui. Ainda que o Deus Trino seja a figura mais ampla aqui, tudo é centralizado em Jesus. Tudo nos chega por meio de Jesus.
todas as dádivas são nos concedidas por Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo. Por assim dizer, ele domina o quadro. E uma vergonha a gente chegar numa livraria evangélica e notar que livros sobre Jesus não vendem. Livros que têm o nome de Cristo na capa não são vendáveis. Se você quer vender um livro, bota lá Espírito Santo, prosperidade, bênção, etc. Aí vai vender. Mas eu estou falando porque eu já trabalhei numa editora fiel, trabalho agora na Vida Nova, e volta e meia a gente tem que mudar o nome da capa. O livro é muito bom, mas porque tem o nome de Cristo. O Júlio já trabalhou também em editora, ele sabe até melhor do que eu. Gerente de vendas. O nome de Cristo não é vendável. Quando, na verdade, Cristo é o centro. Deus elege, predestina e nos adota para nos entregar ao Filho, para nos unir ao Filho, como cabeça de todas as coisas, como centro de todas as coisas. Mais uma vez, então, de que adianta a gente apregoar curas, sinais, prodígios, exorcismos, se Cristo não é o centro, se Cristo não é oferecido à comunidade, ou se a comunidade não é convidada a mergulhar nesse amor que é nos dado em Cristo Jesus. Isso ocorre por causa da sua vontade. Então, Deus nos abençoa, Deus nos escolhe, Deus nos predestina, Deus nos concede amor por causa da sua vontade. Nota, não há nada, a gente aqui é totalmente passivo. A gente não faz nada. Deus faz tudo. Por isso o texto termina, primeira estrofe, ocorre segundo o seu propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. A glória é dada somente a Deus. Ele faz tudo. Ele recebe toda a glória. Ele não divide sua glória com ninguém. Porque se ele dividisse sua glória com outrem, Deus seria esvaziado. Deus deixaria de ser Deus. Porque Deus é Deus e Ele criou todas as coisas. E Ele tem o poder de redimir os piores pecadores. Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Isso não é dividido com ninguém. Eu queria só fazer algumas observações mais doutrinais antes da gente continuar aqui. Um ponto que é importante destacar, então, quando a gente olha esses primeiros versos 3 a 6, é que a eleição não é baseada no conhecimento que Deus tem da nossa fé ou nosso mérito. Em nenhum momento isso é dito em Efésios capítulo 1, versos 3 a 6 e mais adiante. Em nenhum momento isso é mencionado no texto bíblico. Em 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, Pedro realmente destaca que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, mas Pedro não diz o que Deus previu. O apóstolo inspirado só menciona nós somos eleitos pela predestinação de Deus o Pai. Só. É nossa luta para tentar explicar mistérios que devem permanecer ocultos em Deus, aos quais a gente não tem resposta, é que tentam incutir no texto bíblico alguma resposta porque Deus nos escolheu, e acaba que a resposta esvazia a própria maravilha da escolha divina, o impacto de o que significa sermos escolhidos e predestinados. Então, o texto não diz que nós somos escolhidos por presciência de fé ou mérito. Antes, a fé e o mérito é o resultado da escolha. Para citar Agostinho de Hipona, um dos campeões da doutrina da graça, ele vai dizer que nós somos eleitos não porque nós cremos, mas nós cremos porque fomos eleitos. Um segundo ponto importante aqui é que a eleição é fundamentada na graça e na soberania divina. Como o texto diz, isso ocorre segundo o propósito da sua vontade. Deus delibera escolher e Ele escolhe os piores pecadores, para que Ele receba a glória, não a gente. E nós sabemos que somos eleitos ao termos uma vida santa e irrepreensível. Santidade e irrepreensibilidade são efeitos da eleição e da predestinação. Nenhum homem, nenhuma mulher pode ter a loucura de dizer que se sente eleito e predestinado se não está comprometido com a vida de santidade e irrepreensibilidade. Nós somos chamados a ser gente diferente. E esse é um dos temas importantes do livro de Efésios. Isso vai ser desdobrado em Efésios 4 até 6. Nós somos chamados a sermos diferentes em nossas relações dentro da igreja, somos chamados a sermos diferentes no trato do marido com a esposa e da esposa com o marido, somos chamados a sermos diferentes no trato dos pais com os filhos e filhos com os pais, somos chamados a sermos santos e irrepreensíveis no nosso trabalho, sejamos patrões ou empregados, e até mesmo lutando com o diabo e seus ardis, também somos chamados a perseverar na santidade e irrepreensibilidade.
Essa é, sobretudo, a marca de alguém que foi eleito e predestinado por Deus no amado. Então, a gente tem que perguntar, nós estamos perseverando nessas duas virtudes? Nossa vida é caracterizada por santidade e irrepreensibilidade? No meio das dúvidas, e Satanás vai lançar dúvidas sobre a sua salvação, você tem que olhar para Cristo e lembrar da redenção e da remissão dos seus pecados em Cristo. Vamos tratar disso já já, mas também olhar para dentro de você. O que o Espírito Santo operou na sua vida? O que você era e você é agora? Alguns de vocês talvez nunca tenham cometido pecados espetaculares, né? Mas talvez tenham sido criados numa igreja, numa família cristã, desde cedo herdando bons valores e bons modelos, mas o que você era no seu coração? Podia ter o verniz de piedade, mas o que você era aqui dentro? Aí você foi encontrado por Deus em Cristo. Agora o que mudou em você? Você consegue mensurar isso? Você consegue medir isso? O que você era, o que você é agora, depois foi encontrado por Deus em Cristo? Santidade e irrepreensibilidade. Mas a passagem nos chama a louvar a Deus, dar glória a Deus, por causa da maravilha da sua graça. Deus veio a nós de forma graciosa. O Deus que é Pai, Filho e Espírito nos derramou graça desde antes da fundação do mundo. Antes que você nascesse, quando você era só um projeto no plano divino, Deus determinou escolher você, te entregar para o seu amado Filho, para você ser amado por meio do Filho, e Deus determinou que você receberia por meio do Filho o Santo Espírito e que você seria selado e receberia garantia de que você perseveraria em santidade e irrepreensibilidade. A gente tem que louvar e louvar e louvar. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém expor Efésios, capítulo 1, foi o Dr. Russell Shedd, de 1993, na capela do seminário que eu estudava. E para mim foi impressionante, como batista, né? Eu nunca tinha escutado alguém pregar sobre predestinação. Foi a primeira vez que eu vi alguém expor essa reta doutrina sobre a graça aqui. E eu lembro que ao final, o Dr. Shedd, já um ancião naquela altura, mas ele vira para a gente e diz, se você entender isso, você vai entrar nessa capela, sempre que houver culto, pulando e vibrando. Você consegue dimensionar a potência dessas bênçãos que o Deus bendito derrama sobre a sua vida? E, voltando um ponto aqui sobre a santidade e irrepreensibilidade, nota o ajuste que há na sua autoimagem. Você não é mais uma pessoa escrava do pecado e das transgressões, escrava do mundo como ideologia anticristã, escrava do diabo. Agora, e você tem que olhar para a passagem, você é abençoado, você é eleito, você é predestinado, você é amado, você foi adotado. Essa é a sua imagem e toda a sua imagem. Então não tem porquê o crente ficar com aqueles dramas. Como é que o pessoal fala hoje? Ai, eu sou tão mal, eu sou tão feio, eu não era assim, nasci torto, não sei o quê. Não, quando você se olha no espelho, se você é cristão de fato, se você está em Cristo, o que você vê é uma outra imagem, uma imagem que é atribuída a você pela vontade poderosa de Deus. E nada nem ninguém tem poder de roubar essa imagem. Avante aí, os versos seguintes, 7 a 12. Vamos correr aqui. A segunda estrofe trata de Jesus redimindo os eleitos. O verso 7 começa falando que em Cristo nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. As duas ideias se conectam aqui. A redenção tem a ver com escravidão, a ideia de que antes de nós provarmos ou experimentarmos esse chamado que Deus faz a nós como eleitos predestinados, nós éramos escravos. Daqui a 2 semanas a gente vai entrar em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Aí a gente vai descobrir lá que nós, antes de recebermos essas graças, éramos escravos do mundo, escravos do pecado, da transgressão, escravos do diabo. Nós não conseguimos transcender essa herança maldita. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vida espiritual. Nós éramos destinados ao dia da ira. Só que aí fomos redimidos. Olha como tudo está interligado aqui. Deus o Pai, antes da fundação do mundo, determinou escolher os piores pecadores e, por amor, os predestinou. E ele, Deus o Pai, escolheu e predestinou e adotou esses piores pecadores em Cristo, antes do tempo. Aí no tempo,
esse plano chega a seu clímax no tempo, como a gente vai ver no verso 14. Ao crermos em Cristo, e lembra, nós somos eleitos para crer, nós agora somos redimidos. Nós fomos comprados por sangue. Nós fomos atraídos por um sacrifício que Cristo fez da cruz, um sacrifício único e eficaz. E por meio desse sacrifício, o texto continua dizendo, nós tivemos nossos pecados remidos. Nota que a ideia aqui é de perdão completo, não perdão que vem por etapas. Aquele que foi eleito e predestinado e adotado por amor antes da fundação do mundo, no tempo recebe as dádivas que Cristo alcançou na cruz do Calvário. No caso aqui, a redenção. Esse é redimido, esse foi comprado do maldito mercado de escravos e é completamente perdoado. Todos os pecados perdoados. Então, se de um lado a gente pode fazer um ajuste fino na nossa imagem, quando a gente se olha no espelho, do outro lado, internamente, a gente tem uma outra dádiva. O cristão é o único tipo de ser humano que pode colocar a cabeça no travesseiro de noite e descansar em paz. Porque ele já foi completamente perdoado. Para lembrar de Miqueias, na remissão dos pecados, todos os pecados que nós cometemos e cometeremos foram completamente apagados, foram jogados no mais profundo abismo, porque esses pecados foram remidos e cobertos pelo sacrifício redentor de Cristo Jesus. Todos os pecados perdoados, porque nós fomos comprados. O Antigo Testamento falava da remissão, o Yom Kippur, a expiação, e em Cristo essa expiação prometida encontra seu clímax. E essa expiação é dada a todo aquele que foi eleito e predestinado, a todo aquele que foi entregue a Cristo por Deus o Pai e é amado por Deus o Pai por meio de Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos redenção, remissão dos pecados, olha, segundo a riqueza da sua graça. O nosso DNA exige redenção e expiação. Mesmo religiões outras que não o cristianismo exigem redenção e expiação. Só que porque essa redenção e expiação é produzida pelo ser humano, ela tem que ser repetida sempre, sempre. Seja numa missa, seja numa encruzilhada de madrugada. O que a fé cristã nos ensina, o que esse depósito da verdade que a Sagrada Escritura nos ensina, é que Deus nos dá uma remissão completa, um perdão completo, e isso ocorre, como o texto diz, pela riqueza da graça de Jesus Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós, e aí Paulo agora conecta essa verdade com o que nós fazemos, em toda sabedoria e entendimento. Paulo nos dá aqui a noção exata do que Deus fez em Cristo por mim e por você. Se nós cremos, estamos unidos com Ele. E quando ele fala de sabedoria e entendimento, ele lembra que a gente tem que ter um tipo de procedimento que honre aquilo que Deus fez para nós. Deus deu seu único Filho para nossa redenção e remissão. O que nós entregamos de volta para esse Deus maravilhoso, cheio de graça e amor, que Deus entregou, ou Deus concedeu seu Filho para a remissão dos seus eleitos e predestinados? Nós agora temos um procedimento marcado por sabedoria e entendimento. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós procedemos com maturidade, talvez seja a palavra que consiga conectar sabedoria e entendimento aqui. Verso 9, Paulo fala do mistério da sua vontade. Essa é uma palavra muito empregada no mundo grego, é empregada somente em Efésios, mas na mente de Paulo a palavra tem um outro tipo de significado. Paulo está contando aqui uma verdade que estava oculta em Deus, que somente Deus sabia, e agora essa verdade, esse plano secreto, está sendo descortinado pelos santos apóstolos e profetas. Nós vamos voltar a essa expressão, essas duas ideias mais adiante, mas você nota que essa expressão santos apóstolos e profetas aparece no capítulo 2, verso 20, depois capítulo 3, verso 9, e finalmente em capítulo 4, verso 11. Em outras palavras, esse mistério
de Deus, de eleger, de predestinar, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, de nos conectar em Cristo, de derramar seu amor sobre aqueles que estão conectados com Cristo. Isso agora foi revelado, isso é algo de domínio público e chegou a nós por meio dos santos apóstolos e profetas. E o mais surpreendente aqui é que esse mistério não toca só esse plano de salvação. Esse mistério toca aquilo que a gente vai tratar mais adiante, que o muro que separava judeus e gentios foi partido. E Deus agora junta judeus e gentios num novo povo, no Israel espiritual. E os gentios não podem ser soberbos, que a gente já vê isso daqui a pouquinho, porque os judeus foram chamados antes a dar glória a Deus, e nós estamos misericordiamente sendo acoplados a esses judeus que vieram antes de nós, para formar esse único povo. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o mistério revelado, por assim dizer, o caráter missionário do povo de Deus no Antigo Testamento é que os gentios, como Raabe e Ruth, eles têm que vir para Israel, eles têm que vir para Jerusalém, eles têm que vir para o templo, eles serem cobertos pelos sacrifícios de expiação feitos no templo. Agora, o mistério revelado é que esse evangelho da graça chega até os Efésios da Ásia Menor. E chega aos Efésios na Ásia Menor, estando Paulo preso em Roma, escrevendo para eles da capital do império. E esse mistério revelado lembra que agora, ao povo eleito do Antigo Testamento, aquele lobo que uivava no deserto, aquele que era o menor dos povos, agora recebe homens e mulheres que eram incircuncisos da carne como parte desse único povo que Deus mesmo está fazendo. E aí, versos 10 e 11, você tem Paulo está falando do que Deus está fazendo agora no tempo, e agora Paulo corre para o final do tempo. Ele vai dizer que na plenitude dos tempos, ou quando a história chegar a uma conclusão, Deus vai usar Cristo como um tipo de imã poderoso para atrair em si mesmo não só todos os eleitos salvos entre os judeus e gentios, mas também renovar e restaurar toda a criação, unindo e comandando e reinando em si mesmo sobre toda a criação renovada e restaurada, e assim também sobre todo novo homem e toda mulher que pertence agora a esse único povo, porque Deus votou escolher, predestinar, amar, adotar os piores pecadores em Cristo Jesus, e esses agora são reunidos, eles convergem em Cristo Jesus. Paulo então dá um salto. Ele está falando do que nós somos agora, para nos dar um vislumbre do que acontecerá no último dia. Então, se Deus o Pai que comanda a eleição e predestinação por sua livre vontade, ele faz isso para que o Filho receba a glória, para que o Filho seja magnificado. E o Filho é magnificado na sua morte. Ele é louvado pela sua morte redentora. É por causa do sangue derramado que a gente está aqui. É por causa do sangue derramado que a gente tem perdão de pecados. É por causa do sangue derramado que a gente pode levantar mãos santas e louvar a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Mas isso ainda é parte da história. Isso é o já. Nós vivemos o ainda não. Porque quando Cristo voltar em glória, Deus vai conceder tamanho poder ao seu Filho, que seu Filho vai fazer com que todo o universo, todo o cosmos gira em torno dele. Tudo girando em torno dele. A igreja composta de judeus e gentios, a única igreja composta de judeus e gentios, e toda a criação renovada girando em torno de Cristo. Vocês vão receber depois o PowerPoint. Por questão de tempo, eu não vou ler uma citação de John Stott, mas vale a pena você dar uma olhada depois nela. É muito bonita. Ela tenta resumir biblicamente o que é essa obra de Deus, o Pai, fazendo convergir em Cristo todas as coisas. O fato aqui é que o Pai destaca a realeza do Filho. O Pai comunica glória ao Filho, o Pai dá glória ao Filho. Então, outra objeção que incrédulos, e até mesmo incrédulos entre nós, fazem é: Deus buscar sua glória torna ele egoísta. Irmãos e irmãs, Deus busca a sua própria glória porque Deus é Deus. Mas olha só, o Pai comunica a glória ao Filho. O Pai dá glória ao Filho. O Pai elege e predestina os piores pecadores e os adota para entregar esses pecadores ao Filho. E o Pai derrama amor a esses eleitos por meio do Filho. E o Pai aponta o Filho, o seu Filho amado. O Filho que ele ama desde a eternidade, para ser sacrifício pelo nosso pecado. Ele entrega o Filho para
cobrir o nosso pecado, de tal forma que ele que era contra nós se torne por nós na eleição. Mas a história não termina aí. O Pai entrega não só a igreja, os eleitos, o corpo de predestinados ao Filho, mas Deus entrega ao Filho toda a criação. Aqui a gente lembra um outro hino, de 2 estrofes, Filipenses 2, 5 a 11. A primeira estrofe destaca a humilhação do Filho. Aquele que tinha a forma de Deus não se aferrou a ter a forma de Deus, mas antes assumiu a forma de escravo, a forma mais baixa do mundo romano, para se entregar pelos homens e morrer pelos homens. Esse agora, segunda estrofe, é levantado sobre todos à ressurreição. Ele recebe um nome que é dado a ele, que só ele tem, Filho de Deus com poder, de tal forma que toda criatura, no céu, na terra e debaixo da terra, se prostra e dá glória a Deus. Então, no último dia, até mesmo os demônios e o diabo vão se prostrar e dar glória a Deus. Até mesmo os ímpios que Deus passou ao largo, que Deus não elegeu, tão cheios de si, tão cheios de autossuficiência, eles vão se ajoelhar e dar glória a Deus. Até o inferno vai reverberar glória a Deus e ao seu Filho, porque tudo vai convergir nele no último dia. Então, os judeus, eles dão glória a Deus. Esse é o que Paulo fala aqui no verso 12. Nós, judeus, que de antemão esperamos o Messias, que desde os primórdios ouviu as promessas que viria o mediador de sangue, nós, judeus, devemos dar glória a Deus. Nós, judeus, crentes no Messias, devemos dar glória a Deus. E a última estrofe, versos 13 a 14. A primeira estrofe destaca que Deus o Pai é o autor da eleição. A segunda estrofe destaca que Jesus redime os eleitos. E a terceira estrofe destaca o Espírito Santo aplicando a salvação nos eleitos. No verso 13, Paulo se dirige agora aos gentios. Ele estava destacando, no final do verso 12, os judeus, como alvos dessa remissão, dessa dádiva poderosa que foi dada por amor eletivo de Deus o Pai. E agora ele se dirige a vocês, ao público leitor original, que eram gentios, como muitos de nós aqui também são. Agora, os gentios ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, também, junto com os judeus, nele crido. Deus não nos elege sem uso dos meios. Se você notar, está tudo interligado aqui. A liberdade de Deus em eleger e escolher os piores pecadores, por amor, entregar esses pecadores a Cristo como cabeça dessa nova humanidade, dessa santa comunidade, derramar amor por meio de Cristo, um amor que na história se mostra na remissão dos pecados e na redenção sangrenta ocorrida no Calvário, e finalmente, esses eleitos, para que sejam acoplados a Cristo e recebam as dádivas que vêm da eternidade, eles precisam crer por meio, e olha as expressões que são usadas aí, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Paulo, mais adiante, vai destacar que o fundamento da igreja é a palavra que vem dos santos apóstolos e dos profetas, que a gente tem encapsulada na Sagrada Escritura. O meio, então, pelo qual a gente chega a Cristo e a gente começa a usufruir as dádivas da eleição, a gente se descobre eleito, é o anúncio dessa palavra da verdade, do evangelho da salvação. Duas expressões muito importantes para a gente aqui. A palavra que nós temos, a Santa Escritura, é verdadeira e digna de confiança. Aqueles que criticam a Sagrada Escritura, mesmo entre cristãos, isso, principalmente no meio acadêmico, é comum, né? Pessoas chegando à Escritura numa atitude de suspeita e não numa atitude de amor, eles se colocam acima da Escritura. Mas eles passam, a Escritura permanece. A palavra de Deus permanece para sempre, como diz o apóstolo Pedro. Essa Escritura é a palavra da verdade. Nós chegamos a Deus na história por meio de ouvir essa palavra verdadeira, essa palavra digna de confiança. Deus fala a nós por meio de uma palavra que todos nós podemos acessar. Nós não estamos aqui diante de uma verdade esotérica, a qual só eu, o Tiago, temos o monopólio da interpretação. Qualquer um de vocês pode chegar a essa Sagrada Escritura e ouvir a verdadeira voz de Deus na Sagrada Escritura. E nessa palavra da verdade você tem essa boa nova de que Deus determinou remir os seus eleitos pelo sacrifício de Jesus e por meio da união com Jesus Cristo. E se nós cremos essa mensagem, nós somos contados entre aqueles que são eleitos.
Paulo não está sendo sistemático aqui, ele está cantando um hino, o seu coração está sendo derramado aqui por meio da sua pena. Mas o ponto aqui é que uma outra forma de nós sabermos se somos contados como predestinados e eleitos nós cremos em Cristo. Toda a nossa confiança é colocada em Cristo. Nós descansamos em Cristo como aquele que nos redimiu e remiu todos os nossos pecados. Nós olhamos para Ele como nosso único Salvador. Há uma frase de Calvino que é muito bonita, que ele diz que olhar para Cristo vale mais do que 1000 testemunhos. Nós já cremos em Cristo como dado na palavra da verdade, e só podemos falar de Cristo como o amado, como o Redentor, como aquele que nos redime de pecados ou perdoa nossos pecados, porque isso é revelado nessa palavra da verdade, no Evangelho da salvação. E nós somos chamados a colocar nossa fé em Cristo, como ele é apresentado nesse texto, que é a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E, por causa de todas essas dádivas, Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo nos é dado como selo e como o nosso penhor. 2 ideias também do mundo antigo. Aqueles foram eleitos e predestinados e adotados por amor em Cristo. No tempo eles são reunidos a Cristo, eles são cobertos pelo sangue de Cristo e resgatados pelo sangue de Cristo, eles têm todo o seu pecado perdoado, eles chegam à fé por meio de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e aí eles recebem um selo. A imagem aqui é a imagem do mundo antigo, onde quando você queria o nobre, o rei, o imperador ia mandar uma mensagem, ele colocava o seu sinete, ele gravava o sinete naquela mensagem. E aí daquele que violasse aquela marca de cera que era colocada naquela mensagem. Somente o destinatário final poderia violar aquele selo. O selo era inquebrantável, o rei colocava o seu prestígio naquele selo. O Espírito Santo nos é dado como selo. Se nós estamos experimentando essas graças, nós somos marcados com o Espírito Santo. Uma marca interna, as transformações que nós já experimentamos, nós éramos incrédulos, agora cremos. Nós tínhamos uma moral questionável e um baixo padrão ético, agora nós lutamos para sermos santos e irrepreensíveis. Mas também por meio do batismo, nós temos um selo visível. Uma marca que é colocada diante de outros homens e outras mulheres. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. E ninguém tem poder de violar esse selo. Nós continuamos lutando contra o pecado? Sim. Nós vamos lutar contra o mundo como sistema maligno? Sim. Nós vamos continuar lutando com principados e potestades, com as hostes espirituais da maldade, desse lado da existência? Continuamos. Paulo em nenhum lugar vai dizer que a gente vai ter moleza nessa vida. Aliás, Paulo termina Efésios falando que nós precisamos nos revestir da armadura para a luta. Estamos prontos para o combate espiritual nas regiões celestiais. Mas nós fomos selados. E ninguém, nem o nosso pecado que permanece em nós, nem o mundo, nem o diabo tem o poder de quebrar esse selo. Mais do que isso, o Espírito Santo, a promessa que foi prometido outrora e foi finalmente derramado agora após a vinda de Cristo, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, nos é dado como penhor da nossa herança. A ideia aqui é que o Espírito Santo é um tipo de garantia de primeira parcela. Olha a dupla ênfase aí. Se você se entende como eleito por Deus o Pai, predestinado por amor, se você experimenta a riqueza da redenção e da remissão que vem dos pecados que vem de Cristo Jesus, você agora no tempo, você foi selado e você recebeu uma promissória que ninguém pode roubar de você, e essa promissória será entregue a Cristo e a Deus o Pai no último dia, quando Cristo fizer com que tudo convirja em si mesmo e dê glória somente assim. Em outras palavras, a eleição e a predestinação, a adoção, a remissão dos pecados, a redenção nos dá segurança. E uma segurança potente que o mundo não tem como roubar da gente. Pessoal, o mundo é mau. O que nos cerca é mau. As pessoas odeiam a piedade. Aqueles que estão sem Deus e sem Cristo, eles debocham do que nós fazemos aqui. O diabo quer nos estragar, o diabo quer manchar nosso testemunho.
Nós continuamos lutando com aqueles resquícios da velha natureza dentro de nós, querendo nos puxar para baixo. Mas nós, se fomos selados e nós recebemos a promissória do Espírito, temos segurança. Não a segurança que vem de nós mesmos, mas uma segurança que é dada pelo próprio Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Um Deus que nos escolheu, nos predestinou, nos adotou, nos amou. Um Deus que por meio do Filho nos redimiu, perdoa nossos pecados. Um Deus que vai fazer convergir em si mesmo todas as coisas. Esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra é por nós e nos deu uma marca que é inquebrantável e que Ele conhece e que ninguém pode roubar. Isso não é impressionante? Isso não tem que levar a gente a cantar e cantar de forma que esse teatro aqui trema? As pessoas lá fora ouçam a gente cantando e fiquem arrepiadas, porque nós já estamos experimentando, não apenas sabemos, mas nós já experimentamos o poder das regiões celestiais, das grandes bênçãos que há nas regiões celestiais, e por fim, nós somos propriedade de Deus. A gente pertence só a Ele. A gente antes era escravo e nós somos resgatados. A gente antes não era povo, agora nós somos povo. Nós somos família, nós somos igreja, uma única igreja, um único povo. Nós pertencemos a Deus, nós somos propriedade exclusiva dele. A passagem é muito rica, eu preciso terminar. Mas em cada linha, Paulo está conectando os gentios às grandes promessas do Antigo Testamento. Ele está destacando que nós estamos sendo unidos a um povo que começa em Abraão. Nós estamos recebendo as bênçãos que Deus prometeu ao seu servo Abraão lá atrás. Isso é impressionante. E nós somos propriedade desse Deus, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, um Deus que é pródigo em redimir, em perdoar, um Deus que marca a gente para pertencer só a Ele, e nada nem ninguém pode nos roubar desse Deus uno e trino que nos chama para viver nessa comunhão que existe desde a santa eternidade. Por isso, aí Paulo termina, a gente tem que dar louvor à sua glória. Se você notar, as 3 estrofes terminam com glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória ao Pai, porque Ele abençoa, porque Ele elege, Ele predestina, Ele é por nós no amado, Ele nos adota. Glória ao Filho, porque o Filho é o nosso Redentor. Glória ao Filho, porque Ele nos redime. Glória ao Filho, porque Ele nos dá sabedoria e entendimento. Glória ao Filho, porque nele é revelado o mistério que antes era oculto, agora nos é dado, de fazer de todos nós um único povo nessa terra. Glória ao Filho, porque nele também fomos predestinados, fomos feitos herança. Glória ao Filho, porque Ele vai fazer convergir todas as coisas em si mesmo. Glória ao Espírito. Glória ao Espírito, porque Ele vem a nós pela palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Glória ao Filho, porque Ele suscita em nós fé. Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 2. Glória ao Filho, porque Ele é o penhor da nossa herança. É o resgate da nossa propriedade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Você consegue dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito? A sua vida é dedicada à glória desse Deus tão rico em graça e misericórdia, desse Deus que faz com que todas as coisas, do menor ao maior, ocorram por causa da sua vontade, que nada escapa ao seu poder. Você consegue dar glória a esse Deus infinito em graça e bondade, que escolhe os piores pecadores, que envia o Filho para conectá-los com esses pecadores, para redimir e perdoar esses pecadores. Ele envia o Espírito para selar e ser o penhor desses pecadores. Billy Graham foi um evangelista metodista, e ele não só era um pregador do Evangelho, mas ele fundou orfanatos também na Inglaterra, no século XVIII. E ele é alguém que vivia para a glória de Deus. A glória de Deus era algo que consumia a vida dele. E o seu biógrafo disse que no final da vida dele, o biógrafo conta um pouco do final da vida dele. E o biógrafo diz assim: na sexta-feira, Billy Graham desceu as escadas pela última vez. Um de seus velhos amigos, que poucas horas antes de sua morte perguntou-lhe se não tinha nenhum medo da morte ou de se perder, ele disse: o quê? Eu temer a morte? Eu perdido? Ora, meu Salvador venceu a morte. Se eu fosse para o inferno, iria gritando glória, glória ao meu bendito Jesus, até fazer o inferno ressoar
E o miserável velho Satanás diria: Billy, isso não é lugar para você, saia daqui. Então eu iria para o céu gritando: glória, 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 louvado seja Deus. Pouco depois ele disse glória, e essa foi sua última palavra. Que Deus nos ajude a viver para a glória dele mesmo. Que Deus nos ajude a dar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Que o próprio Espírito nos capacite a dar glória ao Pai, que abençoa, que escolhe, que predestina, que nos adota. Glória ao Filho, que nos redime, nos perdoa, a fazer convergir todas as coisas em si mesmo. Glória ao Espírito prometido, ao Espírito que é nosso penhor e nosso resgate, que nos torna sua propriedade. Vamos orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Glória seja dada a Ti, ó Deus uno e trino, hoje e eternamente. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque estamos diante de um mistério impressionante, o mistério da nossa salvação. Nós só podemos nos prostrar diante de Ti, dar glória e dar louvor a Ti, e Te bendizer pela riqueza impressionante que o Senhor derramou sobre nós. Ó Deus, continua nos dando Teu Espírito. Primeiro, para nós experimentarmos toda a potência que há no Teu Filho, a desfrutar a redenção e a remissão dos pecados que vem do Teu Filho, para sermos moldados à imagem do Teu Filho, o primeiro entre muitos, para sermos de fato, ou experimentarmos de fato que somos herdeiros, Deus, e co-herdeiros com Teu Filho, Ele sendo nosso irmão mais velho. Deus, ajuda-nos, nós imploramos, dá do Teu Espírito para nós. Ajuda-nos a usufruir a segurança que vem da presença do Teu Espírito entre nós. Ajuda-nos a experimentar o poder de termos sido selados e marcados pelo Espírito da promessa. Ó Deus, nós imploramos, ajuda-nos a experimentar todas essas dádivas que vêm de Ti. A gente não quer entendê-las apenas com a mente. A gente não quer entendê-las apenas com um saber doutrinal. A gente quer viver essas verdades, a gente quer experimentar essas verdades. Nós precisamos, ó Deus, sermos transformados por essas verdades. Ajuda-nos a sermos, de fato, sábios e maduros pelo entendimento desse grande hino que nós temos diante de nós. Glória seja dada a Ti, ó Pai, a Ti, ó Filho, a Ti, ó Espírito. Se entre nós, ó Deus, alguns que o Senhor tem amado desde antes da fundação do mundo e que não têm chegado à fé ainda, nós imploramos, dá Teu Espírito para esses. Atrai-os com cordas de amor. Chama-os como filhos. Traga-os para Ti. Abra os olhos e a mente e o coração desses para as grandes verdades que temos diante de nós. Que eles experimentem o poder de viverem nas regiões celestes, nesse reino espiritual. Abra o entendimento e o coração e a mente, os ouvidos e os olhos desses. Atrai-os para Ti, ó Deus. Nós imploramos tudo isso em Teu glorioso nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Bom domingo.